The sermon One in a Million was delivered on Saturday morning, April 24th, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Clifton's Cafeteria in Los Angeles, California, United States of America. O sermão em um Milhão foi pregado no dia 24 de abril de 1965, sábado, ao café da manhã para o companheirismo internacional dos homens de negócios do Evangelho Pleno, no restaurante Clifton's, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Thank you, Brother Shakarian, and good morning, friends. Certainly good to be here in Los Angeles again this morning, prior to this great convention and the oncoming meeting of this coming week over at the Embassy Hotel. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Shakarian. E bom dia, amigos. É certamente bom estar novamente aqui em Los Angeles esta manhã, antes desta grande convenção e a próxima reunião desta próxima semana no Hotel Embassy. I'm expecting to see you all over there, and we're all under a great expectations to meet our Lord Jesus and see Him over there. He promised that He would be wherever 2 or 3 was gathered together, He would be there. Estou esperando ver todos vocês ali, e nós estamos todos sob grande expectativa de encontrar nosso Senhor Jesus, de vê-lo ali. Ele prometeu que estaria. Onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali. And I'm sure that I met Him this morning as I come up the steps here in this auditorium when all the people with great anticipations waiting for the breakfast and the speaking. E tenho certeza que o encontrei esta manhã enquanto subia a escada aqui neste auditório, quando todas as pessoas com grande expectativa estavam esperando pelo café da manhã e a pregação. It's good to be gathered here with you. And to the radio audience, there's so many in here that I had to go down on the next floor and speak to a few. E é bom estar reunido aqui com vocês e com a audiência do rádio. Há tantos aqui que tiveram de descer ao próximo andar e falar com alguns. Seeing so many requests, heart trouble and different ailments of their bodies, and we're here now to pray for the sick and the afflicted. E vi tantos pedidos, problema de coração e diversas doenças de seus corpos, e estamos aqui agora para orar pelos enfermos e aflitos. Just as I got top of the steps, I'm looking at the old gentleman now. He came up to me and said, Brother Branham, years ago, he said he had heart trouble so bad that they thought he was going to die. No momento em que cheguei ao topo da escada, estou olhando para um senhor idoso agora. Ele me procurou e disse, Irmão Branham, anos atrás, ele disse que teve problema de coração tão grave que pensaram que ele fosse morrer. Had prayer for him and the grace of God healed him, and here he is this morning weighing his 80s just rejoicing. So that makes us take new hope. E fizemos oração por ele e a graça de Deus o curou. E aqui está ele esta manhã, na casa dos 80, simplesmente se regozijando. De modo que isso nos faz renovar a esperança. And now I'm certainly soliciting the prayers of the people out in the radio land as well as here. E agora estou certamente solicitando as orações das pessoas ao alcance do rádio, tanto quanto aqui. After I leave this meeting, I'm going to Europe, down into Africa and around on meetings. And this is going by a vision, so it's going to be a great meeting there, I'm sure. Depois que me retirar desta reunião, vou à Europa, à África e arredores em reuniões. Isto está baseado em uma visão, de modo que será uma grande reunião ali, tenho certeza. I felt for years that the Lord is wanting me to come back, the little humble ministry that He gave me. I don't think He's quite finished with it yet over there. E por vários anos senti que o Senhor queria que eu voltasse. O pequeno e humilde ministério que Ele me deu, eu não acho que Ele já tenha terminado de me usar completamente ali. Seems like there might be a soul somewhere that I could catch in the gospel net, the one that He's given me to sing for the people, a way of divine healing, praying for the sick.
Parecia haver uma alma em algum lugar que eu poderia pegar na rede do Evangelho, aquela que ele me deu para pescar as pessoas, através da cura divina, orando pelos enfermos. And I certainly solicit your prayers, both you people here and them or out in the radio audience. E certamente solicito suas orações, tanto de vocês aqui quanto daqueles que estão na audiência do rádio. I don't have time to take a text and preach, which I'm expecting to after a few minutes here in this auditorium, but just to speak and to you a few moments to get acquainted. Eu não tenho tempo para tomar um texto e pregar, o que estou esperando fazer daqui a pouco aqui neste auditório, porém apenas para falar a vocês brevemente, ficarmos familiarizados. To the people out in the land, I'm going to have prayer for those out there right away, and you here also. E para as pessoas na região, eu vou fazer oração por aqueles ali daqui a pouquinho e aqui também. And I'm certainly glad to meet all these fine new friends that I've never met before, just come in contact with them this morning. E estou certamente alegre por ficar conhecendo todos estes ótimos amigos novos que ainda não conhecia. Só tive contato com eles esta manhã. We've been having great times in the services and other places. I don't get out too much anymore. It's so busy. Nós temos tido grande proveito nos cultos em outros lugares. Eu não saio muito mais. É tão corrido. We just try to keep the road hot between Jeffersonville, Indiana, and Tucson, Arizona, where we moved out there a few years ago by a vision of the Lord that sent us out there to, not knowing where I was going. Nós simplesmente tentamos manter a estrada quente entre Jeffersonville, Indiana, e Tucson, Arizona, lá onde nos mudamos faz alguns anos, por uma visão do Senhor que Ele nos enviou ali também, não sabendo para onde eu estava indo. And many of you here at Clifton's, I spoke to you a little before I left in a Phoenix meeting of a vision that had come of seeing 7 angels in a cluster. E muitos de vocês aqui no Clifton's, eu lhes falei um pouco antes de vir embora e na reunião de Phoenix, da visão que tinha vindo. Eu vi 7 anjos num agrupamento. I know to the radio audience, perhaps many of you are not full gospel, and this may seem a little mysterious to you, which it would to me. But there is. E eu sei, para a audiência do rádio, talvez muitos de vocês não sejam do Evangelho completo, e isto pode parecer um pouco misterioso para vocês, o que pareceria para mim, porém há... Anyone who can explain anything, you don't have to accept it anymore by faith. It's things that we cannot explain that we have to accept by faith. Qualquer um que possa explicar tudo não tem mais de aceitar pela fé. São as coisas que não podemos explicar que temos de aceitar pela fé. We cannot explain God. No man can explain God. He's sovereign. He's great and mighty. We just accept it because we know He's there. Nós não podemos explicar Deus. Ninguém pode explicar Deus. Ele é soberano e Ele é grande e poderoso. Nós simplesmente aceitamos porque sabemos que Ele está ali. And then by our faith in accepting it, He brings the response back to us as the baptism of the Holy Spirit, which I'm just going to speak to you about in a few moments here, on God's way, our place of worship. E então, pela nossa fé em aceitar isto, Ele nos traz a resposta, o batismo do Espírito Santo. Aliás, vou lhes falar a respeito, dentro em pouco aqui, sobre o caminho de Deus, ou lugar de adoração. And the only place that you can worship Him, the only place He'll ever meet you, that's got... E o único lugar em que você pode adorá-lo, o único lugar em que Ele chegará a se encontrar com você, tem... It's one church, one place, one time, one people, and all that God meets. And I hope that the Lord blesses the message to your heart here. Há uma igreja, um lugar, um tempo, um povo para todos com quem Deus se encontra. E espero que o Senhor abençoe a mensagem ao coração de vocês aqui. Now, coming to Tucson, it was strange. Those visions
speaking to you in the name of the Lord. Agora, chegando em Tucson, foi estranho. Aquelas visões falando com você em nome do Senhor. Not one of them, as I ever can recall, and we'll ask anyone else, if they can recall any time that he ever did say anything but what was the truth. It always happens just the way he says it will happen. Nenhuma delas que eu possa me recordar. Pergunte a qualquer outra pessoa se pode se recordar de alguma vez em que ele tenha dito algo que não fosse a verdade. Sempre acontece exatamente da maneira que ele diz que acontecerá. And he's supposed to, according to the Scriptures, return to us in this last days and this type of ministry. E ele deve, conforme as Escrituras, retornar a nós nestes últimos dias, neste tipo de ministério. That'll be after the baptism of the Spirit and speaking in tongues and divine healing and so forth, these things. Isso será após o batismo do Espírito e o falar em línguas e a cura divina e assim por diante, estas coisas. The capping of the Pentecostal message is what we're speaking of today. This ministry of the Christ himself impersonated among his people with the very same things that he did when he was here on earth. É do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Este ministério do próprio Cristo representado entre o seu povo, exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra. In his body, the bride, which is part of him, doing the same things as husband and wife or king and queen just before the marriage ceremony. Em seu corpo, a noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas como marido e mulher, ou rei e rainha, logo antes da cerimônia de casamento. This week, the Lord willing, I wish to speak some on that out in our campaign here at the Embassy Hotel. And kind of get acquainted, and my humble way of doing it. Esta semana, querendo o Senhor, eu gostaria de falar um pouco sobre isso em nossa campanha aqui no Hotel Embassy, e para irem se familiarizando com minha humilde maneira de fazê-lo. The time and the hour that we're living, if a person don't know which way to go, what to do, or how to turn, you're not walking by faith anymore. You're just guessing. You're presuming, and presume is to advance without official authority. O tempo e a hora em que estamos vivendo, se uma pessoa não sabe em que direção ir, o que fazer ou como virar, você não está caminhando mais por fé. Você está simplesmente conjeturando, está presumindo. E presumir é avançar sem autoridade oficial. So if we haven't got the real official authority to know what God said would take place in this hour, how are we ever going to face this hour? Assim, se não temos a verdadeira autoridade oficial para saber o que Deus disse que aconteceria nesta hora, como chegaremos a enfrentar esta hora? And we've got to face it knowing by faith in His Word the things that's supposed to be happening now. E temos de enfrentá-la conhecendo, por fé em Sua palavra, as coisas que devem estar acontecendo agora. And the condition of the nations, the condition of the people, condition of the church, and so forth. We got to know that, and then how to walk out to face it. E a condição das nações, a condição das pessoas, condição da igreja e assim por diante. Temos de conhecer isso e então como sair a enfrentar. If you don't know how to do that, you're just what we used to call kind of haphazardly, just jumping, hoping it'll be here, hoping this and hoping that, and will it be? Se você não sabe como fazer, você está só, como dizíamos, meio que ao acaso, apenas age esperando que esteja ali, esperando isto e esperando aquilo. E será isto? But God don't want us to do that. He wants us to know what He has said about this day and then meet it by faith because He said it would be that way. Porém, Deus não quer que façamos isso. Ele quer que saibamos o que Ele disse acerca deste dia. E então, enfrentar pela fé, porque Ele disse que seria dessa maneira. And we know your truth then because you haven't got some person's word for it. You got His word of what we must do.
Então nós sabemos que está na verdade, então, porque você não tomou a palavra de alguém, você tomou a palavra dele quanto ao que devemos fazer. And we're hoping that our Heavenly Father will grant this to us this week. E nós estamos esperando que nosso Pai Celestial nos conceda isto esta semana. Now I'm sorry that I cut off of what I was saying a few moments ago about coming to Tucson. And I thought myself that it was the end of my life. Agora, sinto muito que tenha interrompido o que eu estava dizendo há pouco acerca de ir a Tucson. E eu mesmo pensei que fosse o fim da minha vida. I thought no one could ever stand that shock of that condition that happened in that vision that morning about 10 o'clock at home that would ever be able to live after that. Achei que ninguém poderia chegar a suportar aquele choque daquela condição que aconteceu naquela visão, aquela manhã, por volta das 10 horas, em casa, que ainda conseguisse viver depois daquilo. Well, I come to Tucson making arrangements with my son for my wife and children to go with him after I was gone because I thought it was my end. Ora, eu vim a Tucson fazendo preparativos com meu filho para minha esposa e filhos irem com ele depois que eu tivesse partido, porque achei que fosse o meu fim. In Phoenix, the man in the meetings before it happened, I told you just how it would happen. E eu, em Phoenix, e em muitas reuniões antes que acontecesse, eu lhes contei exatamente como ia acontecer. Well, a few months after that, I was up in Sabina Canyon one morning, which is just north of Tucson. I was up there to pray. Bem, alguns meses depois disso, eu estava lá em cima no desfiladeiro Sabino certa manhã, o qual fica logo ao norte de Tucson. Eu estava lá em cima para orar. And while I was praying, I had my hand up in the air and saying, Father, I pray thee that thou will and somehow help me, give me strength for the hour that I'm now facing. E enquanto orava, eu estava com as mãos levantadas, dizendo, Pai, rogo-te que de algum modo me ajudes, me des força para a hora que agora estou enfrentando. And if my work is finished here on earth, then I must come to you. And it's not as I regret coming, but I know that you'll take care of my family. And I'm just asking for strength for this hour. And something struck my hand. E se meu trabalho estiver terminado aqui na terra, então tenho de ir a ti. E não é que esteja lamentando ir, todavia, eu sei que tu cuidarás da minha família, e eu estou simplesmente pedindo força para esta hora. E algo veio à minha mão. Now, radio audience, this may seem strange as I have said, but it's the truth and God is my judge. Agora, a audiência do rádio pode parecer estranho isso que eu disse, porém, é a verdade, e Deus é o meu juiz. I looked at my hand and there was a sword. Had a sheath over the handle part, and the handle itself was made of pearl. This looked like kind of a gold-like guard over the handle part. Eu olhei para a minha mão e ali estava uma espada. Tinha um revestimento sobre a parte do cabo, e o cabo em si era feito de pérola. E parecia como que um guarda-mão semelhante ao ouro sobre a parte do cabo. And the knife itself looked rather like it was kind of shiny, like something like chrome or something glistening in the sun. E a lâmina propriamente dita parecia mais como se fosse algo brilhante, ou como o cromo, ou algo resplandecente ao sol. Now it's about 10 or 11 o'clock in the morning, way on top of a mountain. You can imagine how a person feel that I'm in my right mind would feel standing there with a sword from nowhere, people for miles and miles, holding that in your hand. I felt of it, took and waved the blade back and forth, and why it was a sword. Agora, eram umas 10 ou 11 horas da manhã, bem no topo de uma montanha. Você pode imaginar como uma pessoa, que eu sinto que estou em meu juízo perfeito, se sentiria encontrando-se ali com uma espada que apareceu, não sei de onde. Não havia pessoas por milhas e milhas segurando isso na mão. Eu senti seu toque, peguei e manuseei a lâmina de um lado para outro e, ora, era uma espada. I looked around and I said, well, now how could that ever happen? Here I am standing here, right here, and no one around for miles and miles, and where did that come from? Eu olhei em volta. Eu disse, bem, agora, como isso pôde acontecer?
Aqui estou de pé, aqui, bem aqui, e ninguém por perto por milhas e milhas. De onde veio isso? I said, well, I suppose maybe it's the Lord telling me it's my end time. And a voice spoke and said, this is the sword of the Lord. E eu disse, bem, eu suponho que talvez seja o Senhor dizendo-me que é o fim do meu tempo. E uma voz falou e disse, esta é a espada do Senhor. And I thought, well, a sword then is for like a king to knight, you know, how they used to do in England and different places. I thought that's what that is for, to knight. E eu pensei, bem, uma espada então é como para um rei armar cavaleiros. Você sabe, como se fazia na Inglaterra e diversos lugares. Eu pensei, é para isso que é, para armar cavaleiros. And I thought, well, maybe I'm supposed to lay hands on people. I had all kinds of human mind can be all messed up, you don't know. Our mind is finite, his is infinite. E pensei, bem, talvez eu deva impor as mãos sobre as pessoas, ou eu tive todos os tipos. A mente humana pode ficar toda confusa, você sabe. Não se sabe. Nossas mentes são finitas. A dele é infinita. So, and as then it left my hand, and I didn't know where it went. Just disappeared. Deste modo, e enquanto eu estava, então ela saiu da minha mão e eu não soube para onde foi, simplesmente desapareceu. Well, if a person didn't understand a little bit about spiritual things, you'd go crazy like that. You'd be standing there and wonder what happened. Ora, se a pessoa não entendesse um pouco a respeito das coisas espirituais, você enlouqueceria dessa maneira. Você ficaria de pé ali perguntando-se o que aconteceu. And he said, the vision is not your end time, it's for your ministry. That sword is the word. The seven seals will be opened, the mysteries of... E ele disse, a visão não é o fim do teu tempo, é para o teu ministério. Essa espada é a palavra. Os 7 selos serão abertos, os mistérios de... And then 2 weeks after that, or 2 months rather after that, I was up in the mountain with a bunch of friends when it happened. E então 2 semanas depois disso, ou 2 meses, melhor dizendo, depois disso, eu estava em cima da montanha com uma turma de amigos quando isso aconteceu. 7 angels, just as clear as you're standing here, came sweeping down from heaven. The rocks and the mountains rolled out and down the hills, and people stand there with screaming and going on, dust flying everywhere. 7 anjos, simplesmente tão claro quanto vocês se encontram aqui. Desceram rapidamente do céu. As rochas nas montanhas rolaram pelas encostas e pessoas que se encontravam ali gritando e agindo assim, vocês sabem, e a poeira se levantando por toda parte. And when it was, he said, return to your home now. Each angel will be one of the seals of the 7 seals. E quando isso aconteceu, ele disse, volta para casa. Será agora. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Which is on tape, and the book will be out pretty soon, being now it's kind of grammarized. O que está em fita, e o livro estará disponível muito em breve, sendo que agora está, por assim dizer, sendo gramatizado. As you know, my grammar is not very good. People wouldn't. You just have to be people that love me and know how to understand me on my grammar. Como vocês sabem, minha gramática não é muito boa, e as pessoas não iriam... Você simplesmente tem de ser pessoas que me amam e sabem como entender-me em minha gramática. But some theologian is grammarizing it for me and taking out all well, maybe I said the wrong word there. I don't even know. So I heard someone laughing, so I guess that grammarized wasn't right. Porém, certo teólogo o está gramatizando para mim e tirando todo o... Bem, talvez eu tenha dito a palavra errada e eu mesmo não sei. Assim, ouvi alguém rindo, portanto, suponho que gramatizar não esteja certo. But like the Dutchman, you take me for what I mean and not what I say. Porém, como o holandês, vocês me tomem pelo que quero dizer e não pelo que porventura eu diga. And it's just 3 minutes now, I'm told, until the closing of the program. E faltam apenas 3 minutos agora, disseram-me, para o encerramento do programa.
Now, you dear people out in radio land, and you that's sick and needy here in the audience, would you just lay your hands on each other now while we have this word of prayer for the sick? Agora vocês, pessoas estimadas ao alcance do rádio, e vocês que estão enfermos e necessitados na audiência, simplesmente imponham as mãos uns sobre os outros agora, enquanto temos esta palavra de oração pelos enfermos. Now, Jesus said his last commission to the church, "These signs shall follow them that believe." Them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Agora Jesus disse, sua última comissão à igreja, estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Dear Heavenly Father, we're like children today. We're obeying what you said do. We are laying hands upon all these telephone requests. Querido Pai Celestial, somos como crianças hoje. Estamos obedecendo ao que tu disseste para fazer. Estamos impondo as mãos sobre todos estes pedidos por telefone. Thou seest them out in the land, out there, how they're needy, the suffering. You see those here that are needy, suffering. Tu os vês por aí no país como estão necessitados, o sofrimento. Tu vês estes aqui que estão necessitados, sofrendo. And we're committing them to Thee, dear God, with this faith in Thy word. As Thou hast said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. E nós os estamos encomendando a Ti, querido Deus, com a nossa fé em Tua palavra que Tu disseste. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Grant it, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Concede isto, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Brother Shakaran. It's certainly a grand privilege to be back again on the broadcast to speak to some of our friends out in the radio land as well as present here. Obrigado, irmão Shakarian. É certamente um grande privilégio estar de volta ao programa de rádio para falar a alguns de nossos amigos ao alcance do rádio, assim como aos presentes aqui. And we're certainly extending this invitation to you to come to the Embassy Hotel tomorrow afternoon to be prayed for, and not only that, but to bring the ones that's sinners and those who are backslidden. E com certeza estamos entendendo este convite a vocês para virem ao Hotel Embassy amanhã à tarde para receberem oração. E não somente isso, mas para trazer os que são pecadores e os que estão desviados. If we just have a prayer for the sick, and we do see God constantly doing great miracles, but that's secondarily. Se apenas orarmos pelos enfermos e vemos, sim, Deus constantemente fazendo grandes milagres, porém, isso é secundário. The main thing is to be saved, filled with God's Spirit, which I'm going to speak to you about just in a few moments here. And the sufficiency, how that we must be filled with God's Spirit. A coisa principal é ser salvo, cheio do Espírito de Deus, sobre o que vou lhes falar dentro em pouco aqui, e a suficiência, como devemos ser cheios do Espírito de Deus. And divine healing usually draws an attention to people and brings them in the presence of God. When God does something that they know is it's not understood. E cura divina comumente atrai a atenção das pessoas e as traz à presença de Deus. Quando Deus faz algo que elas sabem que não é compreendido. We cannot mechanically show how it's done. God does it in His own great way. Nós não podemos mecanicamente mostrar como é feito. Deus o faz à sua própria maneira grandiosa. Then that attracts the attention of the people to know that there's a presence of a power somewhere that can do something that's beyond human understanding. And that causes them to look to the Lamb of God.
Então isso atrai a atenção das pessoas para mostrar que há uma presença de um poder em algum lugar que pode fazer algo que está além da compreensão humana e que as faz olhar para o Cordeiro de Deus. And always divine healing, I've been told, and I believe myself, that about between 60 maybe and 70% of our Lord's ministry was on divine healing. E sempre cura divina, disseram-me, e eu creio, eu próprio, que aproximadamente entre 60, talvez, e 70% do ministério de Nosso Senhor se tratou de cura divina. And he did that to attract the people. Then when they were there, he said, except you believe I am he, you'll perish in your sins. E ele fez isso para atrair as pessoas. Então, quando elas estavam ali, ele dizia, se não crerdes que eu o sou, perecereis em vosso pecado. Now, divine healing is a great drawing card to get people to look to the Lord Jesus. Agora, cura divina é um grande chamariz para levar as pessoas a olharem para o Senhor Jesus. And Dr. F.F. Bosworth, which many of you was a friend to and knew him, and his ministry meant so much to me as a young minister. I started out in my meetings, and I run into Brother Bosworth. E o Dr. F.F. Bosworth, do qual muitos de vocês foram amigos e o conheceram, e seu ministério significou tanto para mim como jovem ministro. Eu comecei com minhas reuniões e acabei conhecendo o irmão Bosworth. He used to say divine healing, it's a crude little statement now, he said divine healing is the bait on a fishhook. Ele costumava dizer cura divina, agora este é um exemplo rudimentar. Ele dizia, cura divina é a isca no anzol. Said you never show the fish the hook, you show him the bait. And then he gets after the bait and gets on the hook. Dizia, nunca se mostra o anzol ao peixe, mostra-se a isca a ele, e então ele vai atrás da isca e morde o anzol. So that's what we try to do. That's our aim is to get people to the Lord Jesus Christ. And He's the same yesterday, today, and forever. Então, é isso que tentamos fazer. Esse é o nosso objetivo é levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. So if He was a healer in the days gone by, He's a healer today. Portanto, se Ele era o curador nos dias passados, Ele é o curador hoje. Just a personal testimony before I pray for the sick out in the radio land. Somente um testemunho pessoal antes que ore pelos enfermos ao alcance do rádio. There was a few days ago I was sitting up in a mountains where a great thing had taken place before 15 or 20 brethren there, where the angel of the Lord came so down. Foi há alguns dias, eu estava sentado numa montanha onde uma grande coisa tinha acontecido perante 15 ou 20 irmãos ali, onde o anjo do Senhor desceu de tal modo, And great light flying like a comet, bursting around through the mountains, and rocks flying for 200 feet or more across there, cutting the top of the trees out. e grande luz voando como um cometa, explodindo ali pelas montanhas, e rochas sendo lançadas por 200 pés ou mais por ali, cortando o topo das árvores. And I was standing right under it and told him just a few months before it happened, it would be there. And what would happen? Frankly, it was told the day before. E eu estava em pé, bem debaixo disso. E lhes contei poucos meses antes que acontecesse, que isso estaria ali e o que aconteceria. Francamente, foi dito no dia anterior. And all these men running under trucks and everything trying to get away, they didn't know what had taken place. And he spoke and said what would take place right immediately afterwards. E todos estes homens correndo para baixo de caminhonetas e tudo mais, tentando escapar, eles não sabiam o que havia acontecido. E ele falou e disse o que aconteceria imediatamente a seguir. Sitting on this certain rock there, right where he had appeared, I had a friend that was with us that had come down from up in Minnesota. His people are here this morning, and I'm not sure, but what he may be here on some of the other floors.
Sentado numa certa rocha ali, exatamente onde ele tinha aparecido, eu tinha um amigo que estava conosco, que veio lá de Minnesota. Seus parentes estão aqui esta manhã e não tenho certeza se ele está aqui em um dos outros andares. It was Donovan Wirtz, and a fine young fellow, a Lutheran, that had just given his life to Christ and been filled with the Spirit. Era Donovan Wirtz, um excelente jovem, um luterano que há pouco tinha entregado sua vida a Cristo e sido cheio do Espírito. Very humble German boy, about 30 years old, family, 2 or 3 little children. Um rapaz alemão muito humilde, com cerca de 30 anos, família, 2 ou 3 criancinhas. He moved down into Tucson just to be neighbors with me, where 300 or 400 had moved in to be neighbors. Ele se mudou para Tucson, apenas para ser meu vizinho, para onde 300 ou 400 haviam se mudado para serem vizinhos. So I'm glad to have such neighbors as that. They follow me always to South Africa and everywhere around just to be near, to see with me and to be with me and enjoy the pleasures of the Lord. De modo que e estou contente por ter vizinhos como esses. Eles me seguem até a África do Sul e por toda parte por aí, apenas para estarem perto e verem comigo e estarem comigo e usufruírem o gozo do Senhor. Such a humble fellow, I never noticed him very much. Of course, the people that I know and associate with are just like my own brother, sister. Um rapaz tão humilde, eu nunca reparei muito nele. Naturalmente, as pessoas que eu conheço e me acompanham são como meu próprio irmão, irmã. I watch them and see if I think they're getting out of line and take them out to one side and talk with them because I love them. We want to live in glory together. Eu os observo e sinto se acho que estão saindo da linha e os chamo de lado e falo com eles porque eu os amo. Nós queremos viver juntos na glória. Sometimes maybe in the meetings you think I speak harsh to you. That isn't because that I don't love you, but it does come from my heart because it must be just one way. E às vezes, talvez, nas reuniões, vocês achem que eu falo asperamente com vocês. Não é assim. Não é porque eu não os ame, mas vem do coração, porque tem de ser somente um caminho. There's only one way to serve God, and we must stay in His way, no matter what our thoughts is, His way. Há somente uma maneira de servir a Deus e devemos permanecer em seu caminho, independente de quais sejam os nossos pensamentos. Seu caminho. And I noticed Donovan on the right tip of his ear was swollen perhaps 3 times its size and looked very red. E eu notei Donovan na ponta direita de sua orelha estava inchado, talvez 3 vezes o seu tamanho, e parecia muito vermelho. Well, not thinking maybe that there in the desert for a few days that where we've been, that maybe he'd gotten some cactus in his ear. But taking a hold of his hand, I found out that it was a cancer. Bem, agora, achando que talvez tendo estado no deserto por alguns dias, onde havíamos estado, que talvez ele tivesse esbarrado a orelha em algum cacto. Porém, segurando sua mão, descobri que era câncer. So I said to Donovan, how long has that been on your ear? Just kind of throw him off like I didn't know. Deste modo, eu disse a Donovan, Donovan, você tem... Há quanto tempo isso está em sua orelha? Só como para despistá-lo, como se eu não soubesse. I said, how long has that been on there, Donovan? He said, Brother Branham, about 6 months. He said. Eu disse, há quanto tempo isso está aí, Donovan? Ele disse, irmão Branham, cerca de 6 meses, ele disse. I said, why didn't you mention it to me? He said, seems so busy, so I didn't want to do it. Said, I just thought maybe sometime the Lord might tell you. Eu disse, por que você não mencionou isso para mim? Ele disse, vendo-o tão ocupado, disse, eu não quis fazer isso. Disse, eu simplesmente pensei que talvez em alguma ocasião o Senhor lhe diria. So I said, do you realize what it is? He said, I have a good idea. I said, that is right. Assim eu disse, você faz ideia do que seja isso? Ele disse, eu imagino.
Eu disse, é isso mesmo. And the second morning, no more than that, holding the boy by the hand, the second morning there wasn't even a scar on his ear. It was all completely gone. E na segunda manhã, não mais do que isso, segurando a mão do rapaz, na segunda manhã, não havia nem mesmo uma marca em sua orelha. Desapareceu completamente. So many times we press and trying to get to this, that, or see, these signs shall follow the believer. Tantas vezes nós fazemos força, tentando alcançar isto, aquilo, ou... Veja, estes sinais seguirão ao crente. It didn't say if they pray for the sick, if they lay hands on the sick, they shall recover. We must have faith ourselves in what we're doing. Não disse se orarem pelos enfermos. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Nós temos de ter fé, nós próprios, no que estamos fazendo. All right. So now, Donovan is probably here. You'll meet him. He'll be here. If he isn't here this morning on some of the other floors, you'll meet him and he'll know the testimony. Muito bem. Então agora, Donovan provavelmente esteja aqui. Vocês o conhecerão. Ele estará aqui, se não estiver aqui esta manhã, em um dos outros andares. Vocês o conhecerão, e ele saberá o testemunho. And what more could I say? I believe Luke or John once said, the world couldn't contain the books that could be written of what he's done among the people in this last days. E que mais eu poderia dizer? Creio que Lucas, ou João, um deles, disse que o mundo não poderia conter os livros que poderiam ser escritos do que ele fez entre o povo nestes últimos dias. How sick's been healed, alcoholics delivered by the thousands of them, and all kinds of diseases and afflictions. Como os enfermos foram curados, alcoólatras libertos, aos milhares deles, e todos os tipos de doenças e aflições. Now you out in Radio Land as well as here, holding here now a great handful of requests that's come in by the phone this morning, constantly ringing since we've been here. Agora, vocês ao alcance do rádio, assim como aqui, estou segurando aqui agora um bom número de pedidos que chegaram pelo telefone esta manhã, constantemente tocando desde que chegamos aqui. And so 196 requests has come in this morning by the phone since we've been in here. E assim 196 pedidos chegaram esta manhã pelo telefone desde que chegamos aqui. So let us join in prayer now as each one, wherever you are, out in the land, lay your hands on one another if you're believers. If not, lay your hand up on the Bible or something out there while we pray here and there. Deste modo, vamos nos unir em oração agora, enquanto cada um, onde quer que vocês estejam na região, imponham as mãos uns sobre os outros, se são crentes. Se não, imponham a mão sobre a Bíblia ou algo aí, enquanto oramos aqui e aí. Dear Heavenly Father, the little testimony of Donovan Wirtz, just one of the thousands, Lord, that Thou hast so graciously. Querido Pai Celestial, o pequeno testemunho de Donovan Wirtz, apenas um dos milhares, Senhor, que Tu tens tão bondosamente. I pray that You'll look down into the hearts of the people, both here and in Radio Land, and may everyone be healed. Rogo que Tu olhes para o coração das pessoas, tanto aqui como ao alcance do rádio, e que elas todas sejam curadas. May the evil one leave them, and may they be delivered from all their afflictions. Grant it, Father, in the name of Jesus Christ, Thy Son, we ask it. Amen. Que o maligno as deixe e que elas sejam libertas de toda a sua aflição. Concede, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos. Amém. Obrigado, Senhor. Well, this is 3 times for me up here this morning. And you know, it was just told that we got to vacate the building in about 12, 14 minutes or something. And
the management said it's on the other floor there and they can't serve any meals. Bem, já são 3 vezes para mim aqui esta manhã. Que coisa! E vocês sabem, acabaram de dizer que temos de desocupar o prédio em cerca de 12, 14 minutos ou algo assim. E a administração disse, a qual está no outro andar ali, e eles não podem servir mais refeições. Our meals lengthened out. We have many courses, you know. Nossas refeições se prolongaram. Nós temos tantos pratos, vocês sabem. So we're very, very glad that we have had this great spiritual gastronomical jubilee, I would call it, this morning, here with this fine bunch of men. De modo que estamos muito, muito alegres de ter tido este grande jubileu gastronômico e espiritual, como eu chamaria, esta manhã aqui com este ótimo grupo de homens. I'd like to make mention that we are the services again tomorrow afternoon over at the embassy now. We will be praying for the sick there and expecting God to meet with us. Eu gostaria de fazer menção que estamos o culto novamente amanhã à tarde no Embassy. Agora, nós estaremos orando pelos enfermos ali e esperando que Deus se encontre conosco. I've come to put in my part, my ministry, and to making all that we can this meeting to be a success. E eu vim para participar com minha parte, meu ministério, para fazer tudo o que pudermos para esta reunião ser um êxito. Not a success because it's our meeting, but a success of people finding Jesus Christ. That's the success. Não êxito porque sejam nossas reuniões, mas êxito pelas pessoas encontrarem a Jesus Cristo. Esse é o êxito. Any meetings, no matter how much we praise God, how many great things that we see Him do, how many times He speaks to us in the Spirit, and so forth, unless there's something accomplished, some souls brought into the kingdom. Qualquer reunião, não importa o quanto louvemos a Deus, quantas grandes coisas o vejamos fazer, quantas vezes Ele fale conosco no Espírito e assim por diante, a menos que algo seja realizado, algumas almas sejam trazidas para o reino. And Brother Shakarian, we just made a real statement just now about what he thought about these days that we're living in. I truly believe that with all my heart, that we're living just at the closing time, just in the evening shadows. E o irmão Shakarian agora simplesmente fez uma afirmação verdadeira há pouco, a respeito do que pensamos sobre estes dias em que nós estamos vivendo. Eu verdadeiramente creio de todo o coração que estamos vivendo exatamente no tempo do encerramento, exatamente nas sombras do entardecer. The sun is far advanced. And when we see things taking place the way they are today, why, it's hard telling what another generation would bring. O sol está muito adiantado, e quando vemos coisas acontecendo da maneira que estão hoje, ora, é difícil dizer o que outra geração traria. A few days ago, just let me give you a little inside something. They made an analysis throughout Arizona, where I live, of all the schools that gave the children unknowingly to them a mental test. Alguns dias atrás, permitam-me apresentar-lhes uma coisinha particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, onde moro, de todas as escolas. Eles fizeram com as crianças, sem elas saberem, um teste mental. And guess what? Including high schools and grammar school, there was 80% of the children suffering with mental deficiency. E adivinhem o que aconteceu. Inclusive escolas secundárias e escolas primárias. Havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% of them was television watchers. The evils has just slipped up on us and you wonder why it comes. 70% delas eram espectadoras de televisão. Vejam, os males, eles simplesmente chegaram a nós de modo despercebido e não... Pergunta-se por que isso acontece. Pode-se ouvir a voz de Deus clamando contra isso, e ainda assim aqui nós nos encontramos emaranhados nisso. Let me give you
a shocking something. See, not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father. His will is His word. Deixem-me contar-lhes algo chocante. Vejam, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. Sua vontade é a sua palavra. We can be ever so religious, have great time shouting, jumping in these meetings which we're. Nós podemos ser extremamente religiosos, passar ótimos momentos gritando, saltando nestas reuniões, o que nós somos. I don't want to be critical, but I have a duty to do to God. And that duty is to be sincere and to say what He wants me to say. Eu não quero ser crítico, porém, tenho um dever a cumprir para com Deus. E esse dever é ser sincero e dizer o que Ele quer que eu diga. And I'm certainly grateful for the California chapter who's bore with me and my convictions. E eu estou certamente agradecido pela sede local da Califórnia que tem sido paciente comigo em minhas convicções. If I don't speak my convictions, I'm a hypocrite. I'm not even honest with you. And if I can't be honest with you, how will I be honest with God? Because I see you and talk to you. Se não falo minhas convicções, sou hipócrita e, ora, nem seria honesto com vocês. E se não puder ser honesto com vocês, como serei honesto com Deus? Porque eu os vejo e falo com vocês. Of course, we do to God too, but we got to be really sincere and honest with one another. Naturalmente, nós falamos com Deus também, porém, temos de ser realmente sinceros e honestos uns com os outros. We are certainly in a horrible age. Nós estamos certamente numa horrível era. And did you ever stop, just let me give you just a little analysis. Not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter therein, but the one that doeth the will of my Father. E vocês já pararam? Permitam-me fazer uma pequena análise. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. Jesus said on earth, man shall not live by bread alone, but by every word. Every word, not just now and then a word, but by every word. Jesus disse na terra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Não apenas de vez em quando, uma palavra, mas de toda a palavra. It was one word, misbelieved by God's commandments that caused death, sorrow, and every sickness and heartache. To miss God's word, one word. Foi por não dar crédito a uma palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, que causou morte, tristeza e toda a enfermidade e angústia ao omitir a palavra de Deus, uma palavra. If he'd taken the human race into death by misbelieving one word, surely, but he said it would happen. Satan said, surely it won't, but it did. So we've got to keep every word of God. Se ele levou a raça humana à morte por omitir, não dar crédito a uma palavra, certamente. Porém, ele disse que aconteceria. Satanás disse, certamente não acontecerá. Porém, aconteceu. Por isso, temos de guardar toda a palavra de Deus. And if the human, all this suffering and things that went on in the human race by misconstruing or misbelieving one word, how are we going back? By missing one. If it's cost all this price, even the life of His Son. Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. I can't take a text from this, but because we haven't got time, but just to leave something with you. E se os humanos e todo este sofrimento e coisas que ocorreram à raça humana por interpretar erroneamente ou não dar crédito a uma palavra, como vamos voltar omitindo uma? Se custou todo este preço, isto é, a vida de seu filho? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não posso tomar um tema disto, mas porque não temos tempo, mas somente para deixar algo com vocês. Let us think of, I went one day with Brother Shakarian
where there's high-breeding cattle. Pensemos no... Eu fui um dia com o irmão Shakarian, onde estavam hibridando gado. And I seen in the laboratory where Brother Shakarian taken me in, and they dipped in the sperm of the male cow just a little, like a little instrument of match stem, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. E vi no laboratório onde o irmão Shakarian me levou e introduziram no sêmen do touro apenas como um pequeno instrumento, haste de um palito, e coletaram um tanto desse sêmen e o puseram sob um microscópio que o ampliou centenas de vezes. And there was little germs jumping in that sperm, which we know the germ comes from the male and the egg from the female. E havia espermatozoides saltando nesse sêmen, o que nós sabemos que o espermatozoide vem do macho e o óvulo da fêmea. And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like that? He said, that's little bulls and calves. See? E perguntei ao químico ali, eu disse, o que é isso dando esses pequenos saltos assim? Ele disse, isso são pequenos touros e bezerros. Estão vendo? I said, in that little drop? He said, yes. E eu disse, nessa gotinha? Ele disse, sim. I said, perhaps then in the entire sperm there would be 1 million of them. He said, oh, yeah. Now watch close. Eu disse, possivelmente, então, em todo o sêmen haveria 1 milhão deles. Ele disse, sim. Estão vendo? Agora, notem bem. Now, when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that million. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um espermatozoide desse milhão. E não há ninguém que possa dizer qual é esse espermatozoide ou qual é esse óvulo. If you'd watch the natural birth, it's more of a mystery than the virgin birth. Se vocês observarem o nascimento natural, é mais mistério que o nascimento virginal. Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live, and the rest of them will die. Porque nesse sêmen há um ali que está predestinado a viver e os demais morrerão. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que se une ao óvulo. Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm, the germ may do the same. The egg... Talvez o óvulo venha da parte de trás do sêmen ou do meio do sêmen. O espermatozoide pode fazer o mesmo, o óvulo. The germ crawls into the egg and little tails drop off of it and there starts the spine. O espermatozoide se rasteja para dentro do óvulo e pequenas caudas caem dele e ali começa a espinha. There's only one and that whole load of 1 million that's going to make it. Only one. And that's determined by some unknown force to man. Há somente um nessa porção toda de 1 milhão que conseguirá. Somente um. E isso é determinado por uma força desconhecida para o homem. That you're every one alike. Every one of those germs are just alike. Same thing in animals, same thing in man. Ainda assim, vocês são todos iguais. Cada um daqueles espermatozoides é exatamente igual. A mesma coisa quanto aos animais, a mesma coisa quanto ao homem. It's determined whether it's going to be boy, girl, red-headed, black-headed, or what. It's determined by God. Está determinado se vai ser menino, menina, de cabelo ruivo, de cabelo preto ou como for. Está determinado por Deus. All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. 1 in 1 million. Yet all of them alike. Todos parecem iguais, naturalmente, porém há um ali que está ordenado à vida. 1 em 1 milhão. Ainda assim, todos eles semelhantes. When Israel left Egypt, there was approximately 2 million people left at the same time.
Quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Every one of them heard the message of a prophet. Every one of them saw the pillar of fire. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Cada um deles ouviu a mensagem de um profeta. Cada um deles viu a coluna de fogo. Cada um deles foi batizado em Moisés no Mar Vermelho. Every one of them shouted in the Spirit, beat the tambourines and run up and down the bank with Miriam when Moses sang in the Spirit. Cada um deles clamou no Espírito, tocou os pandeiros e correu de um lado para outro da margem com Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Everyone drank from the same spiritual rock. Everyone eat fresh manna every night. Every one of them. But there was 2 made the land. 1 out of a million. Cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual. Cada um deles comeu maná fresco toda noite. Cada um deles. Porém, houve 2 que alcançaram a terra, 1 dentre 1 milhão. What was the test? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved it. Qual foi o teste? Todos beberam na mesma rocha, todos comeram o mesmo maná espiritual que estamos comendo esta manhã. Porém, o teste da palavra os provou. When it come to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over till they was tested by the word. Quando chegou a hora de Cádiz Barneia, quando foram entrar na terra prometida, e não puderam atravessar até serem testados pela palavra. And all the other 10 came back and said, "We can't make it. The people are like, we're like grasshoppers to them. They're great walled cities. The opposition is too great." E todos os outros 10 voltaram e disseram, não vamos conseguir. O povo é como... Nós somos como gafanhotos para eles. Suas grandes cidades muradas. A oposição é grande demais. But Joshua and Caleb still the people. They said, "We're more than able to do it." Why? God said before they left the promised land, "I've given you the land. I've given it to you. It's yours." But there were 1 out of each million. Porém, Josué e Caleb fizeram calar o povo. Eles disseram, somos mais que capazes de conseguir. Por quê? Deus disse, antes de saírem da terra prometida, eu vos dei a terra, eu a dei a vós, é vossa. Porém, houve 1 dentre cada milhão. There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. And each day ends a generation. Há aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo hoje, e cada dia termina uma geração. And now, what if the rapture would come today, and 500 people universally would be taken in the rapture? You'd never know or even see in the paper them going. E agora, o que aconteceria se o arrebatamento viesse hoje e 500 pessoas, universalmente, fossem levadas no arrebatamento? Nunca se saberia ou nem mesmo veria no jornal deles irem. And the coming of the Lord is a secret coming. He'll come and steal it away. He'll be such a minority. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele virá e sairá às escondidas. Será uma minoria tão pequena. So just like it was in the days when the disciples asked Jesus, "Why does the scribe say that Elias must first come?" He said, "He's already come." And you never knew it. Que exatamente como foi nos dias quando os discípulos perguntaram a Jesus por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro, ele disse, ele já veio e nunca o reconhecestes. Did you ever think what the people did? They went right on believing that Elias was coming, and he was right among them, and they didn't know it. Vocês alguma vez pensaram no que as pessoas fizeram? Elas continuaram crendo que Elias vinha, e ele estava bem no meio delas, e elas não o reconheceram. So will it be in the coming of the Son of Man. They'll do with him just the same thing. Assim será na vinda do Filho do Homem. Farão com ele exatamente a mesma coisa.
The Spirit of God is here. Well, what are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow? O Espírito de Deus está aqui. Bem, que vamos fazer com ele? Vamos comer maná e assim por diante e não progredirmos continuamente enquanto crescemos? Did you ever notice a seed, as the Reverend Pitts was speaking a few moments ago, and how a seed goes into the ground? Many seeds are there in the ground. Vocês já notaram uma semente, como o reverendo Pitts estava falando um pouco antes, e como uma semente cai na terra? Muitas sementes estão ali na terra. When God moved upon the water with the light, and light brought forth the first presence of God, spoken light came by God's Word. And God's Word is the only thing that still brings light. Quando Deus se moveu sobre a água com a luz, e a luz produziu, a primeira presença de Deus, luz falada, veio pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única coisa que ainda traz luz. And when the waters went back, the seed is already in the earth. And the light only brought forth the seeds that remain with germ in them. Come forth, God making His creation. E quando as águas recuaram, a semente já estava na terra, e a luz apenas produziu as sementes que permaneciam com germe nelas, brotaram. Deus fazendo a sua criação. And now on Easter morning there was another light struck the earth when the Holy Spirit was given. And it's given to bring life to those seeds that God by His foreknowledge knew that would be here on the earth. E agora, na manhã da Páscoa, houve outra luz que brilhou na terra, quando o Espírito Santo foi dado. E ele foi dado para trazer luz àquelas sementes que Deus, por sua presciência, sabia que estariam aqui na terra. As He knew the first natural seed, He knows where the spiritual seed is. Como ele sabia da primeira semente natural, ele sabe onde a semente espiritual está. Your body was laying here right down on the earth. When God first brought the earth into existence, we are part of the earth. We were laying there. Seu corpo encontrava-se aqui, nesse exato momento na terra, quando Deus no princípio criou a terra. Nós somos parte da terra. Nós nos encontrávamos aí. And by His foreknowledge, He knew exactly who would love Him and who would serve Him and who would not. E por sua presciência, ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria e quem não. His foreknowledge tells that. If it doesn't, then He isn't God. He can't be God without being infinite. And if He's infinite, He knows all things. Sua presciência diz isso. Senão, então ele não é Deus. Ele não pode ser Deus sem ser infinito. E se ele é infinito, ele sabe todas as coisas. So you see people making their blunders. They stumble at it, they run at it, they think this and that. But it doesn't work right. We see it. Assim, você vê as pessoas cometendo seus erros. Elas tropeçam nisso, elas atacam isso e pensam isto e aquilo, porém, não funciona, nós vemos. But there is a working right. That's to find God's perfect will and stand in it. What God calls you for. Porém, há algo que funciona, que é encontrar a perfeita vontade de Deus e permanecer nela, naquilo para que Deus o chamou. As Brother Jack said a few moments ago, about down here at the Persian Square, all the confusion, one this way and one that way, and about the theologians and so forth, that you want to know some theology, go down there. Como o irmão Jack disse um pouco antes acerca daqui na Praça Persian, toda a confusão, um desta maneira e um daquela maneira, e acerca dos teólogos e assim por diante. Que se você quiser conhecer um pouco de teologia, vá até lá. I guess that's just about like it is in Hyde Park in London. I was down there, everybody has his own idea. It's a conglomeration of a modern day world in Babylon. Acho que é exatamente como no Parque Hyde em Londres. Eu estive lá, todos têm suas próprias ideias. É uma conglomeração do mundo moderno na Babilônia. But did you notice, as Brother Pitts
went on with his lovely message this morning to us, as he began to walk out of the park, there he found a little Easter lily. Vocês notaram como o irmão Pete seguiu com sua bela mensagem esta manhã para nós, quando ele foi sair do parque? Ali, ele encontrou um pequeno lírio da Páscoa. In the midst of all the confusion, as he brought it to us, that had no way to say yes or no. It was the life of God shining in it, in the midst of all the confusion. No meio de toda a confusão, como ele nos trouxe, ele não tinha como dizer sim ou não. Era uma vida de Deus brilhando nele, no meio de toda a confusão. It was there in its radiance because God had ordained it to be there. Estava ali em seu resplendor porque Deus lhe tinha ordenado estar ali. In the midst of all the conflict, no one was noticing it. They didn't see the spiritual application of it. No meio de todo o conflito, ninguém o estava notando. Eles não viram a aplicação espiritual dele. And so is it today amongst all of our great gatherings and groups and churches and denominations and so forth. One pulling this way, we must be Baptist, we must be Presbyterian, we must be this, that, or the other. E assim é hoje em meio a todas as nossas grandes reuniões e grupos e igrejas de denominações e assim por diante. Um está puxando nesta direção. Nós temos de ser batistas ou ser presbiterianos. Temos de ser isto, aquilo ou aquilo outro. In the midst of all of it, there is a growing flower. There is a power of God right among us, being raised right up in the midst of all of us. No meio de tudo isso, há uma flor em crescimento. Há um poder de Deus bem no nosso meio, sendo levantado bem no meio de todos nós. Let's just stop and behold it a few minutes and watch it this week and see it unfold right before us. We believe God will do it, don't you? Vamos simplesmente parar e contemplar isto por alguns minutos e observá-lo esta semana e vê-lo desabrochar bem na nossa frente. Nós cremos que Deus o fará. Vocês não creem? I see it. We ought to be downstairs by now. So let's pray, each one of us. Eu vejo que devíamos estar no térreo agora. Assim, vamos orar, cada um de nós. Dear God, when we bow our heads in Thy presence, we feel that we are so insufficient to ask. But you promised us that if we would come, you would not turn us down. Querido Deus, quando inclinamos a cabeça na Tua presença, sentimos que somos tão insuficientes para pedir. Porém, Tu nos prometeste que, se viéssemos, Tu não nos desprezarias. And these rude statements that's just been made, by no means to be a doctrine, one out of a million, but just to kind of remember. E estas afirmações rudimentares que acabaram de ser feitas, de forma alguma para serem uma doutrina, dentre 1.000.000, mas apenas para lembrar. For you said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there will be that'll find it. For many are called, but few are chosen. Porque tu disseste, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrarão. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O eternal Father, send the gospel light across this city through this coming week of convention. Ó eterno Pai, envia a luz do Evangelho através desta cidade no decorrer desta próxima semana de convenção. And if there be any seed, somehow by your own great wise providence, like trying to illustrate it in the sperm of the male and female, may they roll into the convention. May the Holy Spirit give them life. E se houver alguma semente, de algum modo, por tua própria grande e sábia providência,
como tentei ilustrar quanto ao sêmen do macho e da fêmea, possam elas vir à convenção, que o Espírito Santo lhes dê luz. We realize that the time is perhaps later than we think it is. Nós nos damos conta de que o tempo talvez se faça mais tardio do que imaginamos. We pray, God, that as we come here just believing that maybe there is something here that could be done that would help the people or catch that last sheep. Rogamos, Deus, que como viemos aqui somente crendo que talvez haja algo aqui que possa ser feito, que ajude as pessoas, ou alcance aquela última ovelha. We know when the sheepfold is full, then the shepherd will close the door. Nós sabemos que quando o aprisco estiver cheio, então o pastor fechará a porta. As it was like in the days of Noah, when the last member of the family was brought in, God closed the door. Como aconteceu nos dias de Noé, quando o último membro da família foi levado para dentro, Deus fechou a porta. And they beat and pounded, but it was too late. Dear God, they had the opportunity. You said, I am that door to the sheepfold. E bateram e esmurraram, mas era tarde demais. Querido Deus, eles tiveram a oportunidade. Tu disseste, eu sou essa porta do aprisco. And how striking the song from the poet, are not 99 enough for thee? But no, there was one more. E quão surpreendente é a canção do poeta. Não são 99 suficientes para ti? Mas não, havia mais uma. He might be a little black sheep, or he might be a little nobody. Might be the little her or he. We don't know where they are, but that last one must come in, and then the door will be closed. Ela pode ser uma pequena ovelha negra, ou pode ser um pequeno João Ninguém. Pode ser a pequena ela ou ele, não sabemos onde está. Porém, essa última tem de entrar, e então a porta será fechada. Oh, God who knows all things, search our lives this morning and send us wherever that we could go, that we might find that last one, that the door will be closed, and the shepherd inside with the sheep. Grant it, Lord. Oh, Deus, o qual conhece todas as coisas, examina nossa vida esta manhã e envia-nos aonde quer que possamos ir, para que encontremos essa última, para que a porta seja fechada e o pastor dentro com as ovelhas. Concede, Senhor. If there be that one here today, if that one that's supposed to come in, all the Father has given me will come to me, and no man can come except my Father has drawn him. Se essa estiver aqui hoje, se essa que deve entrar, todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer. And if there be a tug or a little feeling that this might be the hour for somebody here in this audience, here or downstairs or wherever they may be, may they answer, yes, Lord. E se houver um toque ou um pequeno sentimento de que esta seja a hora para alguém aqui nesta audiência, aqui ou no andar de baixo ou onde quer que esteja, que responda, sim, Senhor. I am that little wandering one that's wandered away. It's fallen off all my life. I felt that I should come, but today I'm hanging on the side of the peak. I can't go up or down. I can go no way. Eu sou essa pequena errante que tem vagado e que tem resistido isso a vida toda. Eu senti que devia vir, porém hoje eu estou do lado da derrota. Não consigo subir nem descer, não consigo ir para lado algum. Oh, may the great shepherd come
reach down with tender hands and bring that one safely in. Place it up on his shoulders and bring it safely back. Oh, que o grande pastor venha, estenda as ternas mãos e traga essa ovelha seguramente, coloque-a sobre seus ombros e a traga seguramente de volta. Maybe there is one here, Lord, that's sick, in a similar condition that the doctor said there's nothing can be done. Talvez haja uma aqui, Senhor, que esteja enferma, numa condição semelhante, que o médico tenha dito não há nada que possa ser feito. He tried hard to rescue it, but he could not rescue it. It's beyond his reach. Ele se esforçou para salvá-la, porém não pôde fazê-lo. Está além do seu alcance. There's nothing that he can do. His medicine or his knife cannot get to it. Não há nada que ele possa fazer. Sua medicina ou seu bisturi não podem chegar a isso. But, oh Lord, there's nothing too far for your great arm. And your word is your arm. Porém, ó Senhor, não há nada longe demais para o teu grande braço, e tua palavra é o teu braço. So we pray, dear God, that this morning while we are talking to thee, that thou will reach down and pick that one up that's sick and cannot help itself out of the reach of all scientific matters, away from the doctor. May they be healed. Grant it, Lord. Assim nós rogamos, querido Deus, que esta manhã, enquanto estamos conversando contigo, que tu estendas a mão e apanhes essa que está enferma e não pode ajudar a si mesma, fora do alcance de todos os assuntos científicos, distante do médico, que seja curada. Concede, Senhor. As we think of David as he was given a charge over a few sheep, just a few, but one day a bear come in and got that one little sheep and took it out and would have eaten it up like a cancer would eat up a body or a huge lion. Pensando em Davi, como lhe foi dada a responsabilidade sobre algumas ovelhas, apenas algumas, porém certo dia um urso entrou e apanhou essa ovelhinha e a levou. E a teria devorado como um câncer devoraria um corpo, ou um enorme leão. But David, not too well equipped with a rifle or not a swordsman, but with only a slingshot, he went after that sheep. Porém Davi, não muito bem equipado com um rifle ou não um espadachim, mas apenas com uma funda, ele foi atrás dessa ovelha. And when he found the animal that was about to kill the little sheep, he slew it with the slingshot. E quando encontrou o animal que estava para matar a ovelhinha, ele o matou com a funda. Just a simple little weapon with a piece of leather and a string, but he had confidence in it. Apenas uma simples e pequena arma com um pedaço de couro e um cordão porém, ele tinha confiança nela. We have no great genius among us, Lord. We're simple people with a simple little prayer. But we're coming this morning after Father's sheep. Nós não temos grandes gênios entre nós, Senhor. Somos pessoas simples com uma simples e pequena oração. Porém, estamos vindo esta manhã atrás das ovelhas do Pai. That woman that has walked the streets miserably, smoking cigarettes, trying to find peace through the cigarette. Aquela mulher que tem caminhado pelas ruas miseravelmente, fumando cigarros, tentando encontrar paz através do cigarro. That man who has smelt the glass and tried to set it back, but the enemy holds him tight. Aquele homem que sentiu o cheiro do copo e tentou afastá-lo, porém o inimigo o segura firme. That boy or girl that's tried to do right and just can't find strength
to break away from the wrong thing. We come in the name of the Lord Jesus to claim that sheep this morning. Aquele moço ou moça que tem procurado agir certo, que simplesmente não consegue encontrar força para se desvencilhar do erro. Nós vimos em nome do Senhor Jesus para reivindicar essa ovelha esta manhã. We defy the enemy because it's a simple thing, a slingshot of prayer, but we're coming to bring that one back to the Father's fold. We might give an account of those things that's been committed to our hands. Nós desafiamos o inimigo porque é uma coisa simples, uma funda, uma oração. Porém, estamos vindo para trazer essa ovelha de volta ao aprisco do Pai, para que possamos prestar contas destas coisas que foram confiadas às nossas mãos. May the power of God now strike faith down in the hearts of the people. And may that lost soul return this morning. Que o poder de Deus agora produza fé no coração das pessoas e que essa alma perdida retorne esta manhã. May the temptations of this life turn them away. Let him go. Que as tentações desta vida a soltem. Deixem-na ir. May he find himself safely upon the Master's shoulders, being carried back to safety again. We asked it in Jesus' name. Amen. E que ela se encontre segura sobre os ombros do Mestre, sendo levada de volta à segurança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. God bless you all. I'll see you tomorrow. I'll turn the service to Brother Shakarian. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. Vou passar o culto ao irmão Shakarian. I hope that I found more grace in the sight of God and before you to believe that I'd stand here to tell you something that was wrong. Eu espero que eu tenha encontrado mais graça à vista de Deus e perante vocês, para que não creiam que eu me poria aqui de pé para lhes dizer algo que fosse errado. I passed my 56th birthday the other day. Passei pelo meu 56º aniversário outro dia. This isn't just an old man's message. I believe this since I was a little boy. And if this isn't true, I've been the most foolish person God had on the earth. I've given my entire life for this cause. Esta não é simplesmente a mensagem de um homem velho. Creio nisto desde que era jovem. E se não é verdade, eu tenho sido a pessoa mais insensata que Deus já teve sobre a terra. Eu entreguei a vida inteira por esta causa. And may I say this with sincerity, if I had 10,000 lives, I'd never change my opinion. E permitam-me dizer isto com sinceridade. Se tivesse 10.000 vidas, nunca mudaria de opinião. Now, healing is in reach of every person. Remember, healing is in you. Agora, a cura está ao alcance de toda pessoa. Lembre-se, a cura está em você. God placed in the peach tree every peach that would ever be in it when he planted it in the garden. Deus colocou no pessegueiro cada pêssego que alguma vez estaria nele quando o plantou no jardim. See, the peach tree or the apple tree, the fruit tree just has to grow from drinking the water in the earth. Veja, o pessegueiro ou a macieira ou a árvore frutífera simplesmente tem de crescer ao beber a água da terra. Now, each one of you has those potentials in you to deliver you, for it is God, since you've been planted into Christ by baptism. Not water baptism, spiritual baptism. You don't come into Christ by water baptism, by spiritual baptism. Agora, cada um de vocês tem esse potencial dentro para libertá-lo, porque é Deus. Uma vez que você foi plantado em Cristo pelo batismo, não batismo em água, batismo espiritual. Você não entra em Cristo por batismo em água, por batismo espiritual. Tomorrow afternoon, the Lord willing, I'm speaking on that. How and what is the real application of it? Amanhã à tarde, querendo o Senhor, vou falar sobre isso, como e qual é a verdadeira aplicação disso. We have it in the afternoon, so it won't interfere with any of your services. Marcamos a tarde, de modo que não interfira com nenhum dos seus cultos.
Now look, each one of you here is standing as believers. See? Then the life that was in Christ is in you. If you could just see it. Agora veja, cada um de vocês encontra-se aqui como crente. Então, a vida que estava em Cristo está em você. Ela pode, se você conseguir ver isto. It's the devil's business to keep you blocked off from that. Keep you blinded. He just lets you be blinded. So you don't know where you're going then. É o negócio do diabo mantê-lo impossibilitado de chegar a isso, mantê-lo cego. Ele pode simplesmente deixá-lo cego. Ou seja, veja, você não vai saber para onde está indo então. A man that's blind cannot tell where he's going. He's got to seek the understanding from somebody who can see. Um homem que é cego não consegue notar para onde está indo. Ele tem de buscar o entendimento de alguém que consegue enxergar. Until we can understand, somebody's got to tell us what's truth. Até que nós entendamos, alguém tem de nos dizer qual é a verdade. And Christ died for you, and you are transplanted from the world into Christ. And everything you have need of is right in you by the baptism of the Holy Ghost. Isn't that right? E Cristo morreu por você, e você foi transplantado do mundo para Cristo. E tudo de que você necessita está exatamente em você, pelo batismo do Espírito Santo. Não está certo? Now the only thing you have to do is just start drinking from that. And as the tree drinks, it begins to push out its leaves, its buds, pushes out its fruit each year. Agora, a única coisa que você tem de fazer é simplesmente começar a beber disso. E à medida que a árvore bebe, ela começa a soltar suas folhas, seu botão, dá seu fruto a cada ano. The fruit's not in the ground. The fruit is in the plant. How many understand that? Say amen. O fruto não está na terra, o fruto está na planta. Quantos entendem isso? Digam amém. The fruit is in the plant, and every plant has to drink from his fountain. As the rain comes down, gives that plant life to drink from. And as it drinks, it grows. Assim, veja, o fruto está na planta, e toda planta tem de beber de sua fonte. À medida que a chuva desce, ela dá a essa planta vida para beber dela. E à medida que bebe, ela cresce. And it's growing up until it comes to the full bud, just like the church has, to bloom out in this age. E vai crescendo até que chega ao botão completo, exatamente como a igreja, para florir nesta era. And as we drink, we grow. If the plant refuses to drink, then the plant cannot grow. And if you just believe it, individually. E à medida que bebemos, crescemos. Porém, se a planta se recusa a beber, então a planta não pode crescer. E é só vocês crerem agora individualmente. Of course, you know how the Lord does, show different things of what you've done and what you should not have done and so forth in the meeting. Naturalmente, vocês sabem como o Senhor faz. Mostra diversas coisas, do que vocês têm feito e do que não deviam ter feito, e assim por diante, na reunião. We're hoping that the Holy Spirit would fall upon us this morning and do such. As we stood, I kept waiting. I think it's the nervous part, thinking downstairs they want us out of here, see? But they're wanting us, we're late now. Nós esperávamos que o Espírito Santo caísse sobre nós esta manhã e fizesse dessa maneira ao ficarmos de pé. Porém, eu fiquei esperando. Eu acho que é a parte nervosa, pensando que no andar de baixo eles nos querem fora daqui, veja. Porém, estamos atrasados agora. But believe this with all your heart. Please do. If I found grace in your sight as a truthful person, believe this. Porém, creiam nisto de todo o coração. Por favor, creiam. Se eu achei graça à vista de vocês, como pessoa honesta, creiam nisto. I'll put your hands on each other. Now look, the Bible didn't say these signs will follow William Branham. Didn't say it'll follow Oral Roberts only. Didn't say it'll follow Brother Kopp or somebody. Agora imponham as mãos sobre os outros. Agora vejam, a Bíblia não disse estes sinais seguirão a William Branham. Não disse seguirão a Oral Roberts somente. Não disse seguiriam ao irmão Kopp ou alguém assim. These
signs shall follow them, plural, that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Estes sinais seguirão aos, plural, que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. It's that power of God that's in you that brings to life. To the person you got your hand on, the life-giving source of the Holy Ghost. É esse poder de Deus que está em você, que traz a vida à pessoa sobre quem você está com a mão, a fonte que dá a vida do Espírito Santo. Dear God, in the name of Jesus Christ, in this crucial moment, when the church, may they stand at this second without nervousness, may the power that raised up Christ from the grave quicken to them just now the truth of the gospel, that Jesus' commission was, if they lay hands on the sick, they shall recover. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento crucial, quando a igreja que se encontrem neste momento sem nervosismo e que o poder que ressuscitou a Cristo do sepulcro vivifique agora mesmo para eles a verdade do Evangelho, que a comissão de Jesus foi que, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. May every demon power, every sickness, every disease, every affliction, every tormenting thing that's happened to the people, may it leave just now by faith. As believing people, we asked it in Jesus Christ's name. Amen. Que todo o poder demoníaco, toda a enfermidade, toda a doença, toda a aflição, toda coisa atormentadora que tenha acontecido às pessoas, que saiam neste momento pela fé. Como pessoas crentes, pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Now raise your hands and give him praise if you believe that he does it. Agora ergam as mãos e deem-lhe louvor se você crê que ele o faz. Dear God, this baby will die, Lord, unless this is done. I condemn this not in the name of Jesus Christ. May it leave the innocent child. Amen. Querido Deus, este bebê morrerá, Senhor, a não ser que isto seja feito. Eu condeno esta nodosidade em nome de Jesus Cristo. Que ela saia da criança inocente. Amém. The doctors are trying. They failed. Agora os médicos tentaram e falharam. Somente creia.